Boa tarde, povo de fé. E hoje nós estamos apresentando mais um bate-papo no terreiro, eu, Babá e Faperô, Eu, Baba Matheus. e vamos alinhar sobre todo o caminho espiritual com todos vocês. Bom, a gente entrou no assunto no episódio passado, mas só que a gente não teve a presença do Matheus, que ele estava com trabalho. Então a gente estava falando sobre caminhada espiritual, como caminhar para o caminho espiritual, quando você se encontra, qual o momento que eu estava falando sobre o momento de procura, qual o momento que você deve procurar ajuda, qual o momento que você deve. Eu pontuei muito falando sobre assim, o momento é agora, o momento é assim, é o hoje, sempre, porque a gente não tem que esperar cair para depois tentar levantar. Eu acho que é um processo um pouco mais demorado quando a gente sofre uma queda nesse caminho espiritual para ele te reerguer. É um processo demorado porque tem que reconstruir as ideias, reconstruir os pensamentos, reconstruir tudo que a pessoa desconstruiu e escondeu na caixinha. Porque a felicidade está dentro dela, a alegria está dentro dela, a capacidade está dentro da pessoa, mas a pessoa ela não consegue encontrar esse verdadeiro caminho para ela continuar naquela jornada que ela sempre teve. Às vezes uma caminhada até de forma errada, mas ela não enxergava esse caminho para construir algo que ela venha sentir sempre aquela felicidade dentro dela, né? Sim. Não é aquele, vamos supor, um trabalho que você não gosta de fazer, pessoas que você não gosta de estar ao redor, e isso aí vai te destruindo, vai te minando. Presenças de pessoas que estão ali ao seu lado e você não quer, não se sente bem, mas a pessoa está ali forçando aquela vida toda por aquilo ali e não se encontra. Aí culpando a si, culpando aos outros, que eu acho que é o mais fácil, né? A gente terceiriza a culpa, Terceirizo. entendeu? E não enxerga que, na verdade, 99% de tudo que acontece é culpa nossa. É só a gente colocar os pauzinhos no lugar, os pingos nos is e reconstruir a nossa jornada. Esse foi o que eu pontuei muito no episódio anterior para falar sobre essa parte. E hoje a gente vai entrar com assuntos mais específicos, como escolher um sacerdote espiritual. Como se chega até lá, né? Isso, isso. Como o caminho espiritual de cada pessoa. Os pontos que o senhor pontuou são interessantes. E eu concordo. A nossa vida espiritual ela é parecida com a nossa saúde. A gente tem que cuidar antes que dê problema. Né? A saúde, o ser humano ele tem o costume de deixar para a última hora, né? A grande parte, para ver o que acontece, para a pessoa passa mal, para no hospital. E é a mesma coisa a vida espiritual. Você sabe que você precisa mudar atitudes, você sabe que você precisa mudar hábitos, você sabe que você precisa excluir pessoas da sua vida, que você precisa se cuidar espiritualmente. O que é o cuidado espiritual? O cuidado espiritual é tirar da sua vida aquilo que te mina de dentro para fora. Aquela pessoa que suga sua energia, aquele ambiente que suga sua energia, aquelas coisas que sugam sua cabeça, cuidar do seu ori, cuidar das suas coisas, isso é se cuidar espiritualmente e fisicamente. Então você não pode deixar para o supra-sumo, não pode deixar ao ápice. Então isso é muito importante, né? E sobre caminhada espiritual é um assunto que a gente vai abordar que é muito interessante para que todos entendam como que chega ao sacerdócio, como que se inicia. A Umbanda ela inicia, a Umbanda não inicia, qual a diferença da Umbanda para o Candomblé, para o Sim, Ifá. sim. Né? Muita gente tem essas dúvidas e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas para vocês. A gente não vai conseguir tirar tudo. Uma grande parte, grande. Porque num resumo assim bem rápido, a escolha do sacerdote espiritual. O primeiro ponto é escolher o seu verdadeiro caminho. É o que te faz bem. Você tem que ir para o que te faz bem. Vamos supor, eu me sinto muito bem na Umbanda, a energia, o local, mas aí eu fui me adentrar no Candomblé, fui visitar uma casa de Candomblé, chegando lá no Ilê, não me senti bem, achei algo que não é para mim, mas eu acho muito bonito, mas não tenho assim aquela atração, aquela energia para cultuar. Então, você já tem um ponto da onde você vai
se iniciar, seu primeiro passo na Umbanda, se sentiu bem na Quimbanda, no kardecismo, então você tem que se encaixar, você tem que ter aquela procura, encontrou o local, se sentiu bem, vá naquela caminhada. Normalmente os familiares, a família já traz isso, né? A família, vamos supor, tem uma mãe que é de Umbanda, aí o outro tem uma prima que é de Candomblé, então você acaba já indo, seguindo os passos para poder chegar a esse caminho que você quer. Então, assim, seguindo esse passo, você consegue chegar a um ponto, mas aí na escolha do sacerdote, a casa te acolheu, o caminho te fez bem, o sacerdote ele tem formações de palavras que lhe trazem paz, que lhe trazem conforto, ele dá uma direção, ele é arrogante? Não é. Então você tem que pontuar muito a forma que ele age com o ser humano ou a sacerdotisa, como ela está agindo com você e com os filhos da casa, para você verificar se aquilo está para te acolher ou não, se vai te encaixar ou não. Porque você vai em busca de um sacerdote, que nem eu escutei uma história de um rapaz há um período atrás, que o sacerdote ele cuidava de todo mundo, mas ele tinha uma queda por vício, usava droga. Então, assim, como ele vai conseguir cuidar da cabeça de alguém, de origem, alguém colocar a mão na sua cabeça se ele está sob uso de entorpecente? Você não sabe o momento que ele usou, que ele vai usar, não sabe o que foi feito. Então, assim, você tem que avaliar muito bem o local, a casa, o tratamento, a forma que está lhe dando, se você vai conseguir se adaptar àquela cultura que está sendo colocada naquela casa, está sendo posta aquelas regras, que existem regras e orientações, a hierarquia existente você também precisa verificar muito, isso acontece muito no candomblé, Sim. porque eu tenho uma vivência boa, então assim, de candomblé, para você colocar a hierarquia, ela não é para te colocar com o nariz em pé, a hierarquia é para identificar as posições, posicionamento de cada um, para colocar cada um no seu quadradinho. Então, assim, e não é para virar um ser soberbo, um ser que quer comandar, não. Ele está ali para gerir, para organizar e para criar um momento de união em família, de axé, para dar continuidade ao culto. É ali que está a hierarquia. A hierarquia não é poder. Não é humilhar, né? É, Porque muita gente usa dos cargos do candomblé para poder humilhar. do candomblé, de Umbanda, De Umbanda, todos. mas assim, o candomblé a gente fala muito porque escuta. Sim, Escuta a muito maioria das a histórias. posição, porque tem a cadeira, não, que eu tenho que comer no chão, não, que eu tenho isso, tem aquilo. Não, porque o banho tem que ser assim, tem que ser assado. É no frio, é gelado, não. A escravidão, a tortura já foi feita isso no passado. A gente não tem que passar por isso. Nenhum ser humano deveria ter passado por isso. Os escravos nunca deveriam ter sido escravizados, não deveriam ter sido maltratados, mortos da maneira que foi. Então, assim, a gente tem que mostrar o diferencial, ser diferente, evoluído. Aqui a gente tem evolução. Então, isso serve para a igreja, para todos os caminhos. A igreja também teve seus pecados, teve suas matanças, teve suas coisas que foram feitas, tomadas de terra. Então, a gente não entra nesse questionamento para poder não virar uma guerra religiosa. A gente está para mostrar modificação religiosa, mudança religiosa para o nosso caminho. Justo. Então, o sacerdócio, a importância ela é gigantesca. Está lá na hierarquia, está lá o babalorixá e o lorixá, está lá em cima naquele posto, tá, tudo bem, mas ele tem que ter, o filho tem que ter vontade, estar bem ao lado daquele sacerdote, sentado ao lado dele, ou abraçando, cumprimentando, e não com receio e medo, que é o que eu vejo em muitas casas. Não, mas não pode isso, porque o babá... Não tem que ter medo. As pessoas têm medo. O convívio na casa de axé é um convívio de união. Exatamente. E respeito, porque a hierarquia é colocada para você respeitar o próximo ali. Ter o respeito, tirar dúvidas, buscar orientações. A casa fez isso? Ótimo. A casa vai te abraçar, vai te acolher. Seus guias que vão te colocar ali a ponto se você vai continuar naquela casa ou não, para dar uma continuidade naquele caminho espiritual.
Então aí a escolha do sacerdote é pontuar a força, a união, a presença, uma boa palavra, um carinho, um momento de convívio, de paz, de harmonia, de trocas de palavras, conversas. Não é fofoca, é conversa sobre a vida de cada um entre todos ali, mas com todos presentes, para não haver desavenças e problemas. Então, isso é um caminho espiritual e uma casa que você pode botar o pé com firmeza e Com firmeza, certeza, exatamente. entendeu? De estar ali. É, principalmente você, meu amigo, minha amiga que ouve, que assiste, nós sabemos que existem muitos sacerdotes, né? No âmbito de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Jurema, tudo, né? Na igreja, qualquer lugar existe um sacerdote. O que vai diferenciar é você observar. Não entre com os dois pés de uma vez. Observe, vá aos poucos. Você tem que se cuidar espiritualmente, ok, mas a espiritualidade, quando quer, coloca a pessoa certa no seu caminho. Só que o ser humano ele se atrapalha e acaba indo para o caminho errado. Então, observe se aquele sacerdote tem o zelo pelos filhos de santo, se ele ajuda os filhos de santo, se ele não fica mercenário querendo o dinheiro do filho de santo ou do cliente. Existem muitas casas, e eu já passei por casas dessa forma, já aconteceu comigo, de eu estar à disposição naquele momento, de eu ajudar nos trabalhos dos clientes, e quando eu precisei de uma ajuda, não ter aquela ajuda para mim. Então é importante visualizar. Nós não queremos que vocês passem por situações que nós já passamos, humilhações que nós já passamos, maus tratos que a gente já passou, que infelizmente acontece, mas não é em todas as casas, é a sua grande minoria que acontece isso. Pai de santo que xinga o filho, pai de santo que maltrata, humilha, bate, né? A entidade do pai de santo que gosta de bater no tal filho de santo. Já ouvi essas histórias. Então, tem que se tomar cuidado para que você não entre numa armadilha, numa furada, entende? Não faça parte daquele grupinho fechado de dentro do barracão que está ali para falar mal dos irmãozinhos de santo, que porventura não tem uma vida igual à sua, não tem. Às vezes você também está com a sua vida tão ruim, mas quer falar da vida do irmãozinho alheio. Então, assim, tem que se tomar cuidado e tem que principalmente olhar se aquele sacerdote tem amor, carinho e zelo por orixá. Que aí a gente já entra no gatilho. Fala pra gente um pouco da sua vivência e a importância de orixá na nossa vida, Baba. O orixá que a gente tem, o que a gente carrega em energia, a importância dele é o segmento, a continuação que a gente dá. Nós somos descendentes. A gente tem a energia do nosso orixá dentro da gente, faz parte do nosso corpo, da nossa energia espiritual. Então a importância dele está desde o passado da criação da Terra, onde foi criado o mundo, a existência, os seres humanos, que é uma outra história a se contar. E isso vem muito nos Itãs de Ifá, a construção da vida. Então, a Ogum, um exemplo, o orixá Ogum, tá, da tecnologia, do ferro, da força, da perseverança. Então a gente carrega isso dentro da gente. Então a gente ter um amor pelo nosso ancestral, por nossa descendência, porque dali foi criado o ser humano, pelaquela força de Ogum, continuou, aí se passaram séculos, séculos e séculos e estamos aqui. Mas lá atrás a gente veio dessa linhagem, vindo a linhagem de Ogum, continuando nessa trajetória. Então se passaram milênios ali e aqui estamos. Mas aí o que acontece com a nossa energia? A gente desperta. Quando a gente desperta o amor, a gente desperta a força e o que falta dentro da gente. Quando a gente faz a distância do orixá, o distanciamento, a gente perde essa energia. O que acontece? A nossa garra, perseverança, força começa a cair, a afundar. Quando a gente abraça a energia, nosso ponto de ligação com o Ibá, o Ojubô, do orixá que a gente possui na casa, ou o orixá da casa que está lá, quando a gente vai lá cultuar, buscar energia, realizar ebó, sacrifícios sagrados,
ou simplesmente acender uma vela, rezar, ajoelhar, orar, a maneira que for, mostrar a sua fé, a gente vai despertar aquilo ali no dia a dia sem perceber. Vai voltando a garra, a força, a determinação, a coragem de seguir em frente, de lutar. Por quê? A gente estava de frente com o nosso orixá, que mostra que aquela energia ela é feita para a gente dar continuação, para a gente continuar a nossa trajetória. Exu, como um orixá primordial em todos os cultos, então assim a energia dele de força e de caminho para a gente não ter atrapalhos, problemas durante nossa trajetória é muito real. Então a gente cultuando, a vida volta. A gente parando, a vida para. Ela está estagnada, ela fica estagnada porque você perdeu essa essência, aquela energia. Então o orixá, ele traz a força da natureza, a força do nosso caminho, a força da nossa vida de volta para a gente. Então a gente tem que ter amor. Quem cultua a parte de orixá, que nem o candomblé, nem o culto tradicional de orixá lá na África, o culto de Ifá, todos esses caminhos que têm uma profundidade maior ao orixá, então a energia e o amor desperta de uma maneira que a gente não tem palavras a explicar o amor que a gente sente. A pessoa que está de fora olha e fala assim, mas é um ferro, mas são cascas, são sementes, são folhas em cima, o que que tem ali? Tem força, tem energia, tem tudo ali dentro. Ali é um ponto de ligação entre você e seu orixá, entre você e você mesmo, para você se interligar e voltar à sua vida. Quantas pessoas são de Oiá e estão lá sem força, sem foco, sem caminho, e chegam no Ibá de Oiá e desperta aquela energia de volta. Quando faz uma obrigação, quando Sim. faz um ebó relacionado àquele orixá, a pessoa quando desperta sai elétrica, com força, querendo correr, querendo caminhar com a vida, e isso a pessoa retorna. Por quê? Você reacendeu, reviveu a energia que está existente dentro de você, que o orixá lhe deu. Você veio com essa energia. Isso é amar, isso é amor pelo orixá. Então, cultuar o orixá em si é você despertar suas forças da natureza, do mundo, da sua vida de volta. Você recordar, lembrar e viver para você ter um bom dia a dia. Que nem na igreja, você vai lá, fez uma oração em relação a Deus, despertou, voltou àquela sua fé, aquele seu foco. É um sentido parecido, é um caminho parecido, só que a gente tem separações em pontos de forças criadas por Olodumare que trouxeram a nossa vida. Então a gente também deve muito à existência da construção da Terra, porque se não fosse por eles, a gente estaria aqui? Não. Exatamente. Fomos criados por eles, por uma força superior, uma força, uma energia espiritual vinculada aos orixás, e a gente está aqui. Então a gente tem que lutar por isso, a gente tem que viver por isso. Normalmente o sacerdote, a maioria, pelo meu viver, pelo meu conhecimento, quando a gente chega a um certo ponto da vida, a gente se sente um ser de espiritual totalmente envolvido em energia. A gente sabe a energia que está aqui nessa madeira, que está aqui nesse ferro, que está no nosso dia a dia, na água que a gente lava o rosto pela manhã, na água que a gente joga na cabeça pela manhã, porque existem ebós e ibori. Tem o ibori que ele é criado, ele é colocado água gelada na cabeça, uma água fresca na cabeça, para poder você voltar. Então a importância da água, Sim. a importância do mundo, a importância da água da chuva, a importância de tudo que a Da gente vai natureza. aprender. Então a gente aprende que tudo que ele dá, reconstrói e nos faz viver. Quem deu? O orixá. É importante o senhor falar isso, que muita gente deve ter dúvida, e no início também era uma dúvida crucial minha, quando eu iniciei na religião, mas eu acredito que o senhor, como ninguém, vai conseguir explicar isso pra gente, né? O senhor iniciado no culto tradicional, o senhor sendo um babalaô, sendo meu babá, muita gente fala quando se inicia, por exemplo, no candomblé, né, muitos sacerdotes falam sobre vou iniciar uma pessoa, o ori daquela pessoa é de tal orixá. O senhor consegue explicar para a gente um pouco sobre a importância do ori
se existe realmente essa questão ou se cultua o Ori de maneira individualizada, assim, no ponto de vista do culto tradicional, né, que a gente cultua. Tanto no culto tradicional como no culto a Ifá, a existência de Ori é o ponto primordial. Se você não cultuar Ori e não estiver apaziguado o seu orixá Ori, você não dá passagem a nada para a sua vida. Você vai vai dar um ebó vinculando a Ogum, a Xangô. Então, o que foi feito ali tem que ter a permissão do seu Ori. O Ori tem que estar apaziguado e firme para poder dar existência e força a realização daquele sacrifício que foi feito, sacrifício de etuto, ajmu, comida, ervas, bichos. Então, o que for colocado, você tem que estar apaziguado com o seu Ori. O Ori é cultuado de forma individual nessa parte de culto, mas no Candomblé é criado aqui no Brasil. É uma religião afro-brasileira. É o culto afro. Então a gente não coloca crítica aqui, a gente está só demonstrando a diferença Sim. de um e de outro. Ah, mas a origem correta está aqui. Não, tudo bem, pode estar aqui. Mas aqui foi criado desta maneira e é cultuado desta maneira e caminha bem desta maneira, porque a fé da pessoa está ali, está ao acreditar. Ótimo. Tá, foi feito no Candomblé. Aí fizeram as obrigações, alimentaram todos os orixás, fizeram um bori, tá? O famoso bori que fizeram, alimentaram todos os orixás que, de modo grosso de dizer, não pertencem àquela pessoa, mas foi posto. O ori foi alimentado, mas qual a importância do bori? É o ori. Sim. Então, no nosso culto, tá, de Ifá, a gente alimenta diretamente o ori. Aí, com as orientações de Urumilá, a gente vai buscar qual orixá e qual tipo de ebó e sacrifício será feito após, se há necessidade de ser feito aquilo para ter um bom caminho e realinhar a sua vida novamente para você prosperar. O que também eu não vejo explicações em casas de culto sobre por que está sendo feito, para que está sendo feito, o que deve mudar, como você deve seguir após aquele sacrifício, aquele ebó, aquela limpeza. Ah, isso aqui foi feito para o seu orixá. Você pode perguntar a 10 filhos de uma casa de candomblé, de uma casa de umbanda, que foi feito, que ali um ou dois vão te responder. O que foi feito, por quê e para quem. Porque às vezes a pessoa não sabe nem para quem foi colocado aquele, nem por porquê que foi colocado. Mas a importância é você cultuar seu ori para você dar caminho à sua vida, porque um ori desalinhado, o que acontece? Problemas, desavenças, intrigas, tristezas. A gente passa por dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, vocês passam por dificuldade. Então, assim, todos nós, os sacerdotes, sacerdotisas, também passam por dificuldades na vida, problemas na vida. Só que a gente tem que continuar a batalhar, lutar e vencer, independentemente do tipo de problema. E o ori tem que estar o quê? Equilibrado. Firme. Toda semana, a cada 15 dias, cultuar, pedir. Entendeu? De manhã, o nosso vício prazeroso é rezar. Pedir ao ori um bom caminho para que seu dia seja de luz, seu dia seja de vida. Você tem que construir um caminho para o seu ori para poder seu pensamento, seu cérebro dar entendimento que você tem que seguir aquilo ali. Sim. Então o ori que vai reconstruir ali dentro da sua mente o que você precisa seguir, prosseguir, ter vontade. Se você falar assim, eu quero felicidade, você vai passar aquela semana frisando para o seu ori em orações, você vai ser uma pessoa feliz sem perceber. As pessoas não percebem que a forma do acreditar, do falar e pedir não é somente para ti e para o mundo. Ah, vou jogar isso para o mundo e para o tempo. Não. Seu ori está te ouvindo. É individual e é um orixá individual que as pessoas precisam entender que é individual. Cada um tem o seu fundamento, tem os seus pontos ali dentro de um culto. Dessa parte desse ori
ele tem isso e esse filho aqui não tem. Esse aqui tem, esse não tem. Não é um padrão, não é um IBA que vai estar aqui construído com certo e determinado o fundamento e vai ser posto igual para todo mundo. Justo. Não é assim. Cada cabeça, todas as cabeças elas são diferentes, não existe cabeça Sim, igual, né? existe aonde vai ser cultuado, no Ibá, o Jubô, o que for, assentamento, a forma que for colocado, mas eu estou colocando em todas as maneiras, todas as palavras que são postas ali no Ibauri, o que for colocado ali, claro, tem ali, é igual, é um local, um recipiente de ligação, é o ponto de ligação que você tem. Mas ali, o que vai ser posto, colocado, é de forma individual, cada um tem um caminho e o que vai ser posto e orientado por um jogo de búzios, por um jogo de opelê, por iquim, tá? E vai ser posto para alimentar a nossa cabeça e a gente seguir a nossa vida. Isso é a importância de Ori e é individual. Ali tem que ser cultuado diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas tem que estar sempre ali, lembrando e acendendo aquela energia, senão ela apaga. Quantas pessoas vão lá em sua busca, em busca do meu caminho, perguntar, não estou bem, minha cabeça não está bem? Assim, 99% das pessoas. Sim. Ah, mas eu quero isso, minha vida tá desta maneira, perdi tudo na minha casa, perdi tudo na minha vida. Quando você for ver, qual o problema dela? Ori. É o que muda, né? Porque a pessoa com o ori bom, ela tem a capacidade de mudar não só a vida dela, mas de todos que estão ao redor dela. Porque você se transforma numa pessoa totalmente diferente, você se transforma numa pessoa mudada, você atrai coisas boas e energias boas para você, e as pessoas elas conseguem perceber isso. As pessoas elas conseguem te sentir leve, você atrai mais olhares positivos, as coisas começam a andar na sua vida, justamente pelo que o senhor falou, coisas que você nem percebe. Você pediu para que o seu ori te desse paz. A sua paz foi tão grande que você não arrumou problema. A tua paz foi tão grande que você não precisou usar um remédio. A tua paz foi tão grande que aquilo foi mudando você e as pessoas ao seu redor começaram também a sentir aquela mudança. E muitas das vezes a sua mudança, a nossa mudança influencia na mudança de outras pessoas. É aí da importância do assunto que a gente colocou, do sacerdote espiritual. Você escutar isso de um sacerdote, de um pastor, de um padre, de uma maneira tranquila sobre cuidar de si, viver trazendo boas palavras, o sacerdote ele é o espelho, entendeu? Vamos supor, vou me citar como exemplo. Sim. Não sei se vou estar certo, mas aí você diz que você é meu filho. Então, se a gente for colocar um ponto, a gente tem que falar de uma maneira mais calma, agir de uma forma mais calma. Eu sou explosivo? Sou. Eu tenho meu temperamento forte? Tenho. Mas eu tenho uma forma de separar certas situações em vida, conseguir chegar a essa graça, graças à espiritualidade. Porque ser uma pessoa que carrega explosões de sentimentos dentro de si, você tem que botar para fora de alguma maneira. E qual a maneira que conseguir encontrar, e creio que muitas pessoas vão conseguir, é cultuando. Porque é um acúmulo de energia. Quando a gente vai enxergar, a gente está com um acúmulo, Sim. com coisas que estão explodindo ali dentro, a gente precisa pôr para fora. Seja numa gira, numa incorporação, num ebó, no sacrifício, numa oração, no oriki, numa súplica, a maneira que for, você vai ter que botar aquilo para fora. Então, nenhum sacerdote é santo. Todos eles possuem os seus defeitos, mas ele tenta melhorar a cada dia para que isso não transpareça e não vá para cima de um filho para ele não replicar. Porque como a gente é um espelho, a gente não pode pegar e mostrar de uma certa maneira e não cuidar disso. A gente pode até mostrar um pouco dessas situações em vida, porque somos seres humanos, não somos, a gente não tem superpoder, a gente não é um super-herói, Sim. entendeu? Então, mas a gente consegue viver, enxergar, modificar. Se a gente consegue fazer isso, a gente se torna um espelho. O que você vai fazer com a sua vida? Vai enxergar, analisar, modificar, pensar antes de agir,
para você chegar a um determinado ponto. Ah, mas existem certos momentos na vida que a gente não consegue nem pensar antes de agir. Sim, existe. Mas quando a gente vai falar sobre o culto, sobre a parte da espiritualidade, a gente pensa. Isso é engraçado, a gente pode ter explosão em tudo no mundo. Uma pessoa pode te ofender, te xingar, falar que você vai perder a cabeça, agir de uma forma que não queria agir, mas quando a gente entra no assunto espiritualidade, o que vai te tirar do sério? Nada. A gente vai conseguir falar, conversar, pensar com carinho para ter uma resposta, para a gente mostrar o melhor caminho para aquela pessoa. E essa pessoa vai fazer igual. É engraçado que vira um joguinho. Você vai todo mundo repetindo o que você falou. Sim. E vai começar a agir daquela sua maneira, uma maneira mais suave, menos áspera, né? Não vai ser tão arrogante com palavras, não vai ter palavras de tanta força. Entendeu? Ela vai começar a mostrar ao mundo que também faz parte daquela energia. Isso que é o gostoso. De você viver um mundo espiritual e ver isso em seus filhos. O desespero, a angústia, o filho que quer dar 10 passos de uma vez só. Fala um monte de palavras, você não entende nenhuma. Fala assim, não estou entendendo, não está entendendo nada. Aí você vai, analisa aquele filho e fala assim, não, vamos com calma. Primeiro a gente tem que fortificar o seu tronco, porque a parte mais forte de uma árvore é o meio do tronco. O meio do tronco é o nosso coração, onde a gente tem força, energia, onde a gente carrega patuá, ileque, proteções, magias, está sempre aqui com a gente, que nem aqui. Está sempre protegendo, sempre com você. Porque pode botar o facão, o machado, o que for, para quebrar o meio do tronco da árvore é a parte mais difícil. Então a gente tem que estar forte aqui dentro. Então é isso que é o melhor do mundo espiritual. Então nessa caminhada a gente tem que encontrar sempre isso dentro da gente e ter força e capacidade de continuar e aprender a viver em união, em grupo e fazer isso dentro da sua casa, com a sua vida, a sua família. Não é isso a gente não fala? Sim. A gente sempre fala isso para todos os filhos, para todos os ouvintes daqui da Rádio Bicuda no programa Bate-Papo, o nosso Bate-Papo no Terreiro. A gente tem que ter essa vivência e replicar isso no mundo. Não adianta você botar o pé na igreja, o pé no terreiro, viver aquele ser, porta fora, se tornar uma pessoa que não existe, totalmente diferente do que tá pregando, do que está aplicando, do que está fazendo e vivendo. Você tem que ser você sempre, o melhor sempre. Não conseguiu naquele dia, tente de novo. Escapou naquele momento, mas volte a si. Né? Só tem que parar, né? Pensar o que eu realmente sou. Uhum. O que realmente eu quero. Aonde eu quero chegar. Muita gente quer chegar em um monte de lugar e não chega em lugar nenhum. Eu tenho filhos que falam isso. Porque a pessoa ela não senta e fala assim, aonde eu quero chegar. Ela não planeja o futuro. Isso ela aí. deixa Deus dará. E aí, por falta desse próprio controle, as pessoas elas vão chutando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai tentando em vários lugares, até ela encontrar algo que traga paz. Só que ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe o que vai trazer a paz dela, porque ela não se perguntou. E isso foi eu estava na leitura de Ifá, no estudo, falando sobre isso. Aí eu também tive algumas pessoas perguntando para mim, eu não sei o que eu vim fazer. Eu não sei o que eu faço aqui. Quantas pessoas já chegaram e falaram, eu também, mas novo, qual o caminho que eu devo tomar, o que eu devo fazer na minha vida? Então, procure o caminho espiritual, não é? É a procura. Assim, o culto aos orixás, o culto ao Ifá, eu vejo como um caminho de abertura. Ele abre o seu caminho, você tem que entrar numa alta análise sobre sua vida, e enxergar e caminhar por aquela trilha que foi colocada, foi aberta para que você enxergasse o seu verdadeiro caminho, para você não sentir esse vazio. Quantas pessoas falam, estou com vazio dentro de mim, eu não quero mais estar nesse trabalho, eu não quero mais estar nesse casamento, eu não quero mais estar nessa vida. Pessoas que desistem. Realmente começam a entrar no modo de desistência, né? Parece que ele ativa o disjuntor de desistência da vida. E vai jogando tudo para alto. E o nosso papel é ligar o disjuntor de volta, falar ativa, volta a vida, vamos voltar,
Então, a todos vocês que precisam de suporte, estão chegando a esse caminho, a esse ponto, desligou o disjuntor, botou o modo de existência, lembre-se, existe o caminho espiritual. Então, nós temos lá a Casa de Luz Pai Benedito das Almas, tem o meu telefone de contato, é 21 96472 3630, Babá Ifá Perô, pode marcar lá comigo, a gente fazer um bate-papo, jogo, atendimento, o que você precisar. A gente vai dar o suporte. Tem o do Babá Mateus. Meu celular, meu telefone WhatsApp é 219 7081 6752. O Instagram, você acha a gente pelo Instagram, ou o Instagram Babá Mateus, ou Casa de Luz, Pai Benedito das Almas. Que aí você consegue entrar, sentar com a gente, bater esse papo e achar uma direção para sua vida, saber o que realmente você precisa, tá? Lembrando que estamos aqui todas as segundas-feiras trazendo essa mensagem, trazendo esse recado, esse bate-papo. Lembrem-se, esteja conosco, coloca na agenda toda segunda para estar com a gente. Coloque na caixa de perguntas nos Instagrams ou no WhatsApp ou em algum meio de comunicação. Mande suas perguntas, tire suas dúvidas, esteja conosco para que a gente possa assim chegar a lugares longe e todos nós se ajudarmos. E coloquem seus relatos, histórias, quer nos mandar, pode enviar para o WhatsApp, para o Instagram, Facebook, em relação a essa parte, no YouTube, que a gente também lança no YouTube, às 16 horas é lançado o nosso programa. Então coloque ali sua dúvida, pode colocar sua história em privado, o que vem acontecer, perguntas, o que você tem medo dentro do seu local de culto, a existência daquele medo, mas eu tenho dúvida sobre isso, mande para a gente. A gente vai abrir em relação à pergunta, colocar o assunto, explicar, sem expor a você ouvinte o seu nome, sem expor quem é, para que isso venha a ajudar o próximo, que a sua dúvida é a dúvida dos outros, é a dúvida de muita gente. Então sempre coloque, procure sempre ajuda, procure sempre o melhor caminho, procure sempre estar alinhado com você, com o seu ori, com o seu pensamento, a sua vida, para que você tenha um bom caminho na sua vida. Entendeu? É que nem a paz tem que estar dentro de você. Procure esse caminho, procure a força espiritual para que você tenha uma boa vivência no seu mundo com você e com o próximo. Procure sempre ajuda. Então, aqui na Rádio Bicuda, no Bate-Papo no Terreiro, a gente está dando oportunidade e espaço para todos vocês seguirem isso. Procure o melhor caminho, procure ajuda, pode procurar a nossa força, a nossa energia, que a gente vai distribuir isso para vocês. Tá? Desejo a todos muito axé, muita força, energia, força espiritual e caminho. A todos que estão perdidos, encontrem a luz que está dentro de você. Tá? Eu, Babá Ifá Perô, desejo muito axé a todos. Eu, Babá Mateus, desejo que todos encontrem seus caminhos, seus projetos se realizem e que a espiritualidade, que Ogum, abençoe a todos. Até o próximo programa. Axé. Axé.